Encontrei um lugarzinho muito aconchegante aqui e quero seguir contando para vocês fatos decisivos, importantes, especiais da minha história. Eu volto então pro interior do Rio Grande do Sul em 2004, com o desejo de constituir uma família. Eu me casei, eu engravidei na lua de mel. Eu queria muito ter filhos. A Giulia veio para me transformar. Eu, pela primeira vez, me dei férias. Eu nunca tinha tido climatizador. Eu experimentei sensações que só uma mulher que gesta pode contar. E eu me cuidei muito durante a minha gestação. Eu curti cada instante daquele tempo tão gostoso. E eu tive muita sorte, porque eu fui contratada pelo escritório que eu trabalhava em Porto Alegre para continuar prestando serviços, agora não mais com vínculo, né, com o escritório, mas de forma autônoma. E isso me possibilitou seguir tendo renda. E digo para vocês, ela triplicou, porque aí eu fixava os honorários por diligência, por audiência, por cada serviço prestado, e isso então me permitiu cuidar de mim, cuidar da minha gestação. Eu não parei de trabalhar, mas eu fazia uma rotina muito saudável. Então esse foi o primeiro tempo de retorno e foi uma virada realmente assim na minha vida a partir do momento que eu me tornei mãe. É claro que os momentos de aflição eles existiram. Eu ainda estava muito mexida com o fato de ter abandonado aquele propósito que era passar no concurso público. Mas algo dentro de mim me dizia que aquele não era o meu caminho. Eu tentei retomar os estudos, fiz uma especialização em direito civil, fiz uma atualização, eu fui estudando e ao mesmo tempo, embora o conhecimento fosse super importante, mas eu sabia que não era para a carreira da magistratura que eu estava estudando. Eu morei 2 anos em Santo Ângelo, lá eu tive a Giulia, lá o meu marido assumiu um cargo público, mas o meu desejo mesmo era de retornar a Santa Rosa, e isso aconteceu quando a minha filha estava com 6 meses de idade. Eu fui para lá. Eu vi uma peça no centro da cidade com a placa de aluga-se e vende-se. Era uma financeira que estava à venda e junto com a financeira eram 2 portas. Uma porta era para a financeira, outra porta era para um escritório. E eu pensei, nossa, vai ser incrível. Comprei a financeira do cara, instalei meu escritório com móveis bem simples e pensei, eu vou começar a minha advocacia. Passaram-se 5 meses e eu identifiquei que aquilo não tinha absolutamente nada a ver comigo. Era uma financeira que concedia empréstimos para os aposentados. Os juros eram exorbitantes. A menina que trabalhava lá era quem fazia os contatos, mas eu percebia que aquele caminho não era um caminho bom para as pessoas, era um caminho para o endividamento. E rapidamente eu quis me desvencilhar daquilo e ofertei a venda e consegui vender, mas vendendo eu tive que sair daquela peça e fui para o apartamento. Meu escritório
foi então acolhido pela minha casa. Eu continuei estudando e durante um dos cursos que eu fazia no então LFG, eu conheci uma advogada que me falou que ela estaria indo embora de Santa Rosa e que o escritório estaria à minha disposição caso eu quisesse tocar. E eu vi aquilo como uma oportunidade maravilhosa, aceitei o convite, fui trabalhar com ela, mas, diferentemente do que ela havia me proposto, ela ficou muito mais tempo lá. E durante esse tempo, eu fiquei na salinha que era de atendimento. Era um escritório muito modesto, embora localizado no centro da cidade, no pavimento térreo. Eu fiquei por 2 anos lá. Foi lá que eu e o meu marido decidimos ter mais um filho. E eu gestei o Arthur. Foi um período também muito desafiador. Eu trabalhava muito, foi diferente da gestação que eu tive com a Giulia. Eu precisava sobreviver, eu precisava pagar as contas, eu precisava fazer um novo enxoval, afinal era um menino. E eu continuava prestando serviços para aquele escritório de Porto Alegre. Porém, houve uma modificação no entendimento no Superior Tribunal de Justiça em relação ao objeto das ações, que era um contencioso civil de massa. E eu comecei a perceber que eu precisava fazer alguma coisa porque eu ia perder aquela fonte de renda. E o que sempre me acompanhou de uma forma muito significativa e eu sempre ouvi essa voz que dizia: Giovana, você vai precisar fazer escolhas. Foi então que, quando o meu menino estava com 6 meses de idade, ele nasceu em 2009, eu comecei a refletir acerca da necessidade de me especializar em uma área do direito. Eu precisaria ser uma especialista para poder me destacar, para poder me tornar referência. E foi então que eu fiz uma análise dos vários ramos do direito e foi no direito de família que eu encontrei um propósito. E conheci o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, onde tudo que eles diziam e praticavam vinha ao encontro daquilo que eu também pensava. Então, foi paixão para toda a vida, o direito das famílias e das sucessões. Eu passei a estudar intensamente, fiz uma pós-graduação, eu participei de inúmeros congressos, Brasil afora. Eu instalei um núcleo do IBDFAM em Santa Rosa. Eu estive à frente desse núcleo por 6 anos. Eu desenvolvi projetos. Foi um tempo de construção da minha base, de conhecimento, de percepções acerca do direito das famílias e das sucessões, que é sim o ramo mais sensível do direito.